Olá pessoal, aqui é o professor Marcos Machado e nessa aula de revisão para o concurso da Caixa 2024 nós vamos continuar aqui com a parte de Copom, vamos ver a CVM e vamos ver o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. O Copom, ele é um órgão que vai fazer o quê? A política, esse é um comitê ligado à política monetária. Lembrando o que é a política? São ações de governo. A parte monetária quer dizer ações de governo na área da moeda, na área do dinheiro. Então, esse órgão Copom, ele vai ter duas atribuições mais importantes aqui, que ele vai definir o que a gente chama de taxa Selic. Taxa Selic meta, tá? Essa taxa Selic meta, vamos simplificar ela aqui, ó, dizendo o seguinte, que como ela é uma meta, ela é algum lugar que se pretende chegar com uma determinada taxa. Vai ser determinado por esse Copom uma taxa anual lá, que seja em torno de 12% ao ano, 13% ao ano. Mas o que isso representa? Representa que no momento em que forem negociados títulos públicos federais, tá? Os chamados títulos públicos federais, essa taxa, tá, que vai ser negociada, ela vai ser negociada o mais próximo possível. Esses títulos públicos, eles serão negociados o mais próximo possível dessa meta onde se pretenda chegar. Então, a ideia dessa Selic meta, da definição da Selic meta, é se tornar o quê? Uma taxa de juros, mas não é uma taxa de juros qualquer, porque ela se torna a taxa de juros base de toda a economia, tá? Então, essa taxa Selic meta é tipo uma taxa básica que a gente chama. Então, essa taxa básica, ela vai influenciar todas as outras, porque essa taxa é aquela que remunera os títulos públicos federais que a gente já comentou sobre eles em outro vídeo. Gente, e o que mais faz o Copom então? O Copom, ele vai divulgar o relatório de inflação, tá? Inflação é que nem a gente já tinha falado, ele é a questão da perda do poder de compra do dinheiro. Essa é a ideia da inflação, ela é perda do poder de compra. E o que o Copom vai fazer? Um relatório de análise da inflação, e isso ele determina a Selic meta baseado nisso. Ele diz, ó, a meta Selic, essa, tem que ser tal taxa, porque a inflação e o seu relatório que nós estamos divulgando, ele diz que tem que ser dessa maneira, tá? Então, o que faz esse Comitê de Política Monetária? Ele determina a Selic meta e ele divulga o relatório de inflação. Isso aqui é extremamente importante. Lembrar que a Selic meta é também a nossa meta básica, taxa de juros base ou básica de todo o sistema financeiro nacional, tá? Essa é a ideia aqui. Agora, o que esse Copom, vamos ver na nossa apostila, o que o Copom vai considerar nas suas reuniões? Aqui nós temos uma mesinha, ó, baseado no conselho diretor dele aqui do Copom, e aí vem uma coisa aqui que eu quero já mostrar para vocês aqui, tá? O que é o Copom, de onde ele vem? Lembram do Banco Central? O Banco Central tem 9 diretores, ou o que a gente considera de 8 diretores, mais o presidente do Banco Central. São esses caras que estão aqui, ó. Ó, 4 mais 4, 8 mais 1, 9. Esse cara aqui, ó, o Copom, ele é a mesma diretoria do Bacen. Ou seja, os caras que trabalham no Copom são os diretores do Bacen. É a mesma coisa, são os mesmos. Uma vez já caiu em prova que quem determina a Selic meta é o Bacen. Não está totalmente correto, mas não posso dizer que está errado, porque os diretores do Copom são os mesmos diretores do Bacen, os integrantes do Copom são os mesmos diretores do Bacen, então eles são a mesma coisa, tá? São as mesmas pessoas, eles só se reúnem em momentos diferentes, como sendo o Copom ou como sendo o Bacen, tá? O Copom, ele tem como base, ele usa algumas coisas para determinar a sua taxa, tá? Não é questão de decorar isso aqui, eu acredito, mas a gente tem uma ideia, como é que ele faz um relatório de inflação, como é que ele determina a Selic meta. Ele determina olhando, ó, a inflação, ele determina olhando as contas públicas para ver como está, já que ele trabalha com a parte
com a parte pública, já que ele trabalha com títulos públicos federais, tem que dar uma olhadinha na questão das contas públicas. Ele vai dar uma olhada na atividade econômica para determinar a taxa, para ver se essa taxa fica adequada, e ele vai dar uma olhadinha também no cenário externo. Não é a maior ideia aqui olhar um cenário externo, mas tem que dar uma olhadinha para fora. No tal do mundo globalizado, a gente tem que pensar nisso. O que nós pensamos que pode cair sobre a questão Copom? Eu não acredito que caia uma questão específica para Copom, tá? Que seja só Copom. Mas se cair, eles vão perguntar, podem perguntar o que faz o Copom, que é determinar a Selic meta e divulgar o relatório de inflação. Basicamente isso, e que os diretores do Copom são os mesmos diretores do Banco Central. Isso aí seria a ideia, tá? Olha só, aqui nas características que vocês têm aqui embaixo, eu quero que vocês marquem esta daqui, ó, que é uma das mais importantes aqui. As decisões do Copom têm o objetivo de cumprir as metas para a inflação definidas pelo CMN. Isso aqui, gente, é extremamente importante. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer o seguinte, que quem é que determina metas de inflação? Vamos voltar aqui. Quem que determina as metas, ó, metas de inflação? E nós temos que pensar quem vai determinar, ó, meta de inflação, e quem determina a Selic meta, que é uma taxa anual. Importante, tá? Agora, quem determina metas de inflação no país, tá? O que é uma meta de inflação? É onde nós queremos chegar como política, como governo, quanto a gente aceita de inflação no país, qual é a meta de inflação que se pretende chegar. E essa meta de inflação é determinada pelo CMN, que é o Conselho Monetário Nacional. É ele que determina as metas de inflação. E quem determina a Selic meta é o Copom. Então, na hora da prova, eu não posso fazer confusão disso aqui. Quem determina metas de inflação não é o Bacen. Quem determina metas de inflação é o Conselho Monetário Nacional. Por quê? Porque o Conselho Monetário Nacional é um órgão político e por isso ele determina metas na área política, tá? Metas na parte política, que entra essa questão de metas de inflação. E a Selic meta é a taxa determinada pelo Copom, tá? Isso aqui, deixa eu ver o que mais tem de importante aqui, tá? Ok. Selic meta, Selic over, não, olha só. Essa aqui, ó, eu quero só tocar num assuntozinho aqui bem legal, tá? Falando aqui, ó, sobre Selic meta, e sobre a Selic over, tá? Quando eu falei em que a Selic meta, ela influenciava ou ela levava em conta a remuneração dos títulos públicos federais, é isso aqui que estão falando, ó. Selic meta. O que é Selic meta? É uma meta, é um objetivo, é onde se pretende chegar. Por exemplo, a meta, se a meta hoje estivesse em 11% ao ano, tá? Isso aqui ao ano. Isso aqui é uma meta, é onde a gente quer chegar. A gente quer chegar numa meta de 11% ao ano. Mas que meta é essa? O que quer dizer isso? Quer dizer que quando for negociado um título público federal, na prática, eles vão tentar chegar o mais próximo possível de 11% ao ano. Só que assim, essa taxa aqui, ó, que eu coloquei aqui como exemplo, 11% ao ano, não é a taxa, não é uma meta. Isso aqui é uma taxa real. Essa aqui é a taxa que realmente vai acontecer, é a taxa realizada. Só que essa taxa que é realizada, que a gente diz aqui, ela não é medida ao ano, mas ela é medida ao dia, tá? Todos os dias, durante 252 dias úteis no ano, ela vai ser medida. O que vocês teriam que saber, essa parte seria interessante saber? Que a Selic over, chamada aqui de over, é a mesma ideia que aquela do antigo overnight. Ou seja, de uma noite para outra,
o dinheiro muda, ou seja, mudam as taxas. Então, é ao dia, tá? Então, essa taxa é diária. E a taxa Selic Meta é uma taxa anual, determinada anualmente. Como é que eu chego, então, no cálculo da Selic real, da Selic over, que é aquela real? A meta é onde eu quero chegar. E na over é onde eu vou chegar ou pretendo chegar. Então, eles somam a taxa desses 252 dias úteis para chegar e tentam chegar o mais próximo possível da Selic Meta. Ok? Essa é a ideia aqui da meta. Gente, olha só. O regime de metas para inflação, vocês têm aqui, eu botei até um quadrinho na apostila, tá? Para que vocês entendam esse regime de metas de inflação. Lembrando de novo, olha, gente, meta de inflação, quem é que determina as metas da inflação? O CMN. Ele determina as metas de inflação para o país. Está escrito aqui, ó. O CMN estabelece a meta para a inflação anual, tá? Essa é a ideia aqui. Ele estabelece metas para inflação anual. Ok, isso eu não posso esquecer. Agora, o que acontece? Para que é estabelecida uma meta? Para tentar manter a inflação sob controle e o Copom define a Selic Meta. Fechou? Agora, essa determinação do Copom, para que ela serve? O que o Banco Central tem a ver com isso? O Banco Central, já sei que ele é mesmos diretores do Copom, mas o Banco Central, ele vai fazer as operações com títulos públicos federais. Títulos públicos federais. Ele vai operar aquilo que a gente chama de open market, né? Open market, que é o mercado aberto de títulos públicos federais. Então, a ideia aqui é que o CMN esteja envolvido, estabelecendo uma meta, o Copom defina o percentual da meta e o Banco Central faça, então, a negociação com títulos públicos. E aí, ok, tudo certinho aqui, meta para inflação, tem aqui ó, o que o Copom leva em conta para poder fazer essa meta: crédito, consumo, expectativas, câmbio, a riqueza, ok? E isso vai influenciar na questão inflação. Ou seja, aqui na parte de inflação, que é a perda do poder de compra, isso aqui vai ser influenciado pela taxa Selic Meta que vai ser determinada. A taxa Selic Meta é a base para todas as outras taxas do país. Quando a Selic Meta diminui, as taxas tendem a diminuir. Quando a Selic aumenta, as taxas elas tendem a aumentar juntamente. Ok? Gente, CVM. Agora, esse assuntinho aqui, CVM, é um dos mais importantes aqui, porque essa palavrinha aqui, essa tal de CVM, ela vai estar na tua prova, não tem como não estar lá. Por quê? Porque essa tal de Comissão de Valores Mobiliários é o órgão que vai trabalhar com algumas coisas, mas eu tenho que destacar o seguinte: ela vai trabalhar com alguns itens que eu vou colocar aqui, mas ela vai fazer o seguinte: se eu lá na hora da prova perguntar exatamente o que faz essa CVM, eu posso dizer assim, que primeiramente ela é um órgão normativo. Ah, mas a CVM faz norma, não tem outros órgãos normativos? Sim, tem outros órgãos normativos. Mas a CVM, em primeiro lugar, eu teria que dizer que ela é um órgão normativo, porque eu sei que ela vai fazer normas dentro da sua área de atuação. E depois eu vou dizer que ela é um órgão supervisor e também executivo aqui, tá? Eu posso dizer que ela é um órgão executivo, porque ela vai fazer a execução também. Agora, ela é um órgão normativo, ela é um órgão executivo, e o que ela vai fazer norma e vai executar o quê? É uma das questões mais tranquilas da prova se tiver que cair CVM. Por que eu digo que é mais tranquila? Porque o que a gente tem que saber é o seguinte, ó, o que a CVM faz? E ela vai atuar na sua área de atuação, é o seguinte, eu tenho que saber, a CVM ela vai fazer norma e vai executar, principalmente essa parte de
função executiva, que é uma função de fiscalizar, punir, é uma função de autorizar funcionamento, autorizar... Agora, qual é a área de atuação dela? A área de atuação dela são valores mobiliários. Esse nomezinho, valores mobiliários, sempre que aparecer na prova, valores mobiliários, está se falando de CVM, da Comissão de Valores Mobiliários, não é imobiliários, é valores mobiliários. Esses valores mobiliários, tá? Eles, tem alguns exemplos aqui que vão fazer parte aqui, eu já vou colocar. O maior exemplo de valor mobiliário que a gente tem são as ações, tá? Uma ação, ela é um valor mobiliário. Ela é um valor, ela é um título. O que é uma ação? Tá? Eu vou fazer um desenhozinho aqui de uma ação aqui para a gente entender bem como é que ela vai funcionar. Uma ação, ela é o que determina... Merda, essa canetinha funcione. Sofrer com a caneta, né? Vamos pegar aqui, desenhar, canetinha. Então, gente, ó, o que é uma ação, tá? A ação é um formato de divisão de uma empresa, tá? Essa divisão da empresa aqui, deixa eu só pegar uma canetinha com essa aqui, eu acho melhor. Isso aí. Gente, essa ação que tá aqui, o que é uma ação? Vamos desenhá-la aqui. Deixa eu ver onde é que eu vou colocar. Eu vou colocar aqui embaixo, depois eu volto, tá? É só pra gente fazer um desenho dela aqui. Ó, uma ação é o seguinte. Uma empresa, ela é dividida em partes, tá? Ela é dividida em várias partes. Cada parte de uma empresa chamada sociedade anônima, tá? Regida pela Lei 6404 de 76. Cada parte dessa empresa aqui, ela é chamada de ação. Então, quando eu compro uma parte de uma empresa, eu sou chamado acionista. Aquelas ações das empresas que estão lá na bolsa são empresas que têm o seu capital para negociação na bolsa e eu vou lá e compro e me torno um dono, eu me torno um sócio, um acionista. Claro que eu vou lá na bolsa, se eu comprar uma ação, eu não posso dizer que eu sou um super sócio, mas eu sou um sócio, porque eu comprei uma ação lá na bolsa de valores, tá? Agora, essa ação, que é chamada de menor parte do capital social de uma empresa, que vocês têm lá no finalzinho da apostila, essa ação aqui, ela tem uma característica importante, porque a CVM, ela não trabalha com qualquer tipo de ação. Ela trabalha com ações que venham de um tipo específico. Existem SAs que são chamadas de SAs fechadas, tá? E existem SAs que são sociedades anônimas abertas. E qual a diferença básica entre uma sociedade anônima fechada e aberta? Que essa aberta, ela permite a negociação de suas ações na Bolsa de Valores. Gente, isso aqui é extremamente relevante, tem que saber isso aqui para a hora da prova, tá? A sociedade anônima aberta é aquela que é aberta ao público. É aberta para que qualquer um seja sócio. São aquelas que estão na bolsa. Isso são as sociedades anônimas de capital aberto. As empresas que eu posso comprar lá na bolsa são sociedades anônimas de capital aberto. Essas sociedades anônimas de capital fechado, elas existem em vários lugares do Brasil, mas elas não permitem que as suas ações sejam negociadas na Bolsa de Valores, tá? Elas podem se tornar abertas, ou seja, uma sociedade anônima fechada, ela pode se tornar aberta? Sim. Mas, enquanto ela não for uma sociedade anônima aberta, ela não pode vender suas ações na Bolsa. Essa CVM, ela não tem que autorizar nada e não tem nada a ver com essa parte das fechadas aqui, tá? Não tem nada a ver com as fechadas. Onde a CVM vai atuar? A CVM vai atuar aqui nas sociedades anônimas abertas. Essa aqui é a área de atuação da CVM, SA aberta, aquela que tem ações na bolsa. Então, a Comissão de Valores Imobiliários, ela vai fazer o quê?
Ela vai autorizar o funcionamento de uma sociedade anônima aberta, ela vai autorizar a emissão de ações lá na bolsa. Então, tudo que tiver a ver com ações do pessoal que está lá na bolsa tem a ver com a CVM, tá? CVM tem tudo a ver. Então, voltando aqui para cima um pouquinho, tá? Vamos ver aqui, voltar aqui um pouquinho. Olha só, o que a CVM tem a ver aqui, ó? Eu vou colocar mais uns nomezinhos aqui para a gente complementar aqui. A CVM fiscaliza, autoriza, até mesmo normatiza valores mobiliários. Se aparecer alguma coisa na prova dizendo quem é que faz isso? É a CVM. Quem é que autoriza ações? Ações se for de uma sociedade anônima, uma SA de capital aberto. Uma SA aberta tem a ver com a CVM. Pode aparecer alguma coisa a ver com a CVM. Debentures. São títulos específicos que a gente pode ver depois. Debenture. 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 São títulos específicos, chamados títulos de dívida, que são empréstimos que são feitos para empresas específicas. Debenture. Então, esse aqui são os itens que são ligados à CVM. Sempre que na prova falar alguma coisa sobre CVM, eu tenho que pensar, se eles vão dizer o seguinte na hora da prova. Eles vão dizer, uma sociedade anônima aberta, ela é fiscalizada pelo Banco Central. Não é bem essa ideia, tá? Não é essa resposta mais correta. Eu sempre tenho que procurar assim, quem é que faz as normas da Bolsa? Vou colocar aqui, Bolsa. Quem faz as normas das bolsas de valores? Ou bolsas, né, em geral. Pode aparecer. Quem faz as normas das bolsas? A CVM. Quem autoriza uma SA a se tornar aberta? CVM. Então, tudo que tiver a ver, quem é que protege o investidor da bolsa? A CVM, tá? Tudo é a CVM. Isso aqui eu quero que vocês marquem também no material de vocês, ó. A CVM é uma autarquia. Não esqueçam disso aqui. A CVM ela é uma autarquia junto com quem? Junto com o Bacen, junto com o Previc, junto com o SUSEP, que nem a gente já tinha comentado, tá, na outra aula. Então, a CVM é uma autarquia. Eles podem dizer lá alguma coisa sobre a CVM é um órgão político, ou ela é uma SA, alguma coisa assim, tá? Ela não é. A CVM administrada, não importa esse aqui. Ideias assim da CVM, o que eu quero assim, ó, vocês podem ler tudo, deixa vocês ler tudo o que quiserem, tá? Leiam tudo. Mas, assim, não fiquem decorando muitas coisas, muitas frases, até porque a gente não tem muito tempo para ficar decorando. O que vocês têm que pensar? Se está falando alguma coisa relativa à área de valores imobiliários, bolsas, a sociedade anônima aberta, então isso tem a ver com a CVM. Eles vão tentar confundir no quê? Na questão do que a CVM faz com o que o Banco Central faz e o que o CMN faz. É isso que eles fazem na hora da prova. Por exemplo, eu vou pegar uma frasezinha aqui aleatória, que vou pegar essa aqui, ó. Evitar ou coibir modalidades de fraude ou manipulação no mercado. Evitar ou coibir fraude ou manipulação no mercado. Qual mercado? O mercado de valores, o mercado de valores imobiliários. Então, quem é que tem que fazer isso no sistema financeiro? É a CVM. Mas a CVM vai fiscalizar os bancos? Não é essa a ideia dela, porque a ideia de fazer isso é do Banco Central. Ele é que fiscaliza os bancos. Mas quem fiscaliza uma sociedade anônima aberta é a CVM. Essa é a ideia, tá? Aqui tem para vocês aqui, ó, o que é o capital aberto. O que quer dizer capital aberto? É uma empresa que tem um capital aberto, são as sociedades anônimas abertas. O capital fechado são as empresas que têm o seu capital fechado, ele é fechado para a bolsa, ele não é aberto lá na bolsa de valores, ok? Então essa seria a ideia aqui para vocês darem uma lida nisso aqui, tá? Deixa eu ver o que mais tem importante. Esse quadrinho eu acho legal, gente. Olha só. Áreas de atuação aqui do Banco Central da CVM, eu tinha acabado de falar, né? E ele tem um quadrinho interessante aqui que diz o seguinte, ó.
Qual é a área de atuação? Banco Central, ele tem a área de atuação as instituições financeiras em geral. E a CVM, a área de atuação da CVM, são as sociedades anônimas de capital aberto, ok? E aí, a única coisa que poderia ser mais complicadinha na hora da prova é se aparecer alguma coisa sobre quem faz regra para quê, que é a palavra regulamentar. Essa palavra aqui, ó, essa palavrinha aqui, regulamentar, que tem aqui um monte de regulamentar isso, regulamentar aquilo, é a única coisa que eles podem fazer uma certa confusão. E o que eu tenho que lembrar, tá? Eu tenho que lembrar o seguinte, primeiro, o Banco Central, ele vai fazer a regulamentação, ele vai fazer normas para algumas coisas. Sempre caía na prova isso aqui, ó, que o Banco Central faz normas para a Comp e para o mercado de câmbio. Inclusive, na última aula a gente falou disso, né? Então, compensação e mercado de câmbio são áreas de atuação de fazer normas, de regulamentar do Bacen, tá? E aí o compulsório redesconto, eu coloquei aqui porque foi retirado isso do Conselho Monetário, através da autonomia do Banco Central, então eu coloquei aqui junto com o Banco Central, mas não acredito que isso vai aparecer para vocês desta maneira assim, desse jeito assim não, tá? Quem é que vai fazer todas as regras para valores mobiliários? Valor mobiliário, CVM. E os outros assuntos em geral, tipo, ó, se for Comp, mercado de câmbio, compulsório, redesconto, Bacen. Valor mobiliário, CVM. E se for outros assuntos? Se for outros assuntos, continua sendo o nosso Conselho Monetário Nacional, que é o órgão máximo de normas aqui do sistema, tá? Lembrando o seguinte, ó, quem é que regulamenta nesse quadrinho aqui, ó, é importante porque volta e meia cai na prova isso aqui, tá? Tipo, quem é que faz a regra da política? Olha o nome, política. Política. Quem é que faz a regra da política de câmbio? Sempre que falar em política, vocês vão dizer o seguinte, o responsável é o CMN, é o órgão político que nós temos. Quando se fala em mercado de câmbio, então eu estou falando em mercadejar da moeda, não é fazer ações de governo. Aqui no mercado de câmbio eu estou falando em como é que vai ser negociado essa moeda estrangeira, como é que elas vão ser negociadas. E isso vai ser regrado pelo Bacen. O Bacen que vai regrar a maneira como serão negociados. Mas a parte de política de câmbio será feita pelo CMN. Então, na hora da prova, eles podem fazer uma confusãozinha que eles gostam disso. Quem trabalha com política é órgão político, CMN. Quem trabalha com a parte executiva ou a parte de tratamento aqui de como é que vai ser negociado uma moeda estrangeira, vai ser o Bacen que vai fazer, ok? Então isso aqui é importante pra gente. A partezinha então final aqui pra gente é um órgão também que pode ser que não apareça na tua prova, mas quando cai, ele cai numa ideia mais específica aqui, que sempre cai a mesma ideia, tá? Que é o conselho, esse aqui, ó, Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, tá? Vou colocar aqui um pouquinho para cima aqui, ó, Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. O que é o Conselho de Recursos? Basicamente é dizer o seguinte, o Banco Central, nós falamos agora que ele é o órgão fiscalizador das instituições financeiras, que eu estou chamando aqui nesse momento de banco. O Banco Central, ele vai fiscalizar os bancos. Mas e se o Banco Central fiscalizou um banco e achou alguma coisa errada? O que o Banco Central vai fazer? Ele vai punir aquele banco. Ele vai aplicar uma punição. Então, no momento que o Banco Central ele aplica uma punição, o que esse banco vai fazer? Ele pode recorrer ao órgão que o puniu. Isso a gente chama de primeira instância. Ou seja, em primeira instância, ele recorre ao próprio órgão que o puniu. Mas se o Banco Central disser, não, você continua punido, não adianta, não tem jeito. Esse banco pode recorrer a uma segunda instância. Tá?
Essa segunda instância que está aqui em cima é o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. É um órgão que é um órgão chamado de recursal, para que se possa recorrer em segunda instância, tá? Na prática, então vamos para a CVM agora. Qual é a área de atuação da CVM? Ela fiscaliza e autoriza sociedades anônimas abertas a funcionar. E se essa sociedade anônima fizer alguma coisa errada, o que vai acontecer? Ela vai ser, então, a CVM vai punir. E se ela fez isso, a sociedade anônima aberta vai recorrer à CVM em primeira instância. E depois, se não adiantar, ela vai subir ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional em segunda instância. Então, qual é o grande objetivo desse Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional e o que pode efetivamente cair sobre o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional é a interpretação disso que eu acabei de colocar aqui para vocês, que é dizer o que é o Conselho de Recursos. O Conselho de Recursos, vocês têm no apostila ali, bem na frasezinha, bem em cima aqui, tá? Ó, ele diz ali, principal atribuição, aqui, né? Principal atribuição, vocês têm ali. Qual é a principal atribuição? Vamos pensar primeiro, depois a gente vê ali. Principal atribuição do Conselho de Recursos é julgar, é um órgão recursal que tem por objetivo julgar em segunda e última instância. Por que última? Porque não tem mais ninguém aqui em cima, né? Não tem mais ninguém. Então, o Conselho de Recursos é para julgar em segunda e última instância, porque não tem ninguém acima dele, os recursos que foram por causa das punições aplicadas pelo Banco Central, pela CVM principalmente. Se esses órgãos punirem, as empresas, ou seja, essas instituições financeiras, podem ir até o Conselho de Recursos Financeiro do Sistema Financeiro Nacional em segunda e última instância, tá? Então, a ideia do Conselho de Recursos julgar em segunda e última instância administrativa os recursos. Por que ela é administrativa? Porque não é uma coisa judicial, que tem que judicializar. Eles podem judicializar depois, tá? Mas não é o caso aqui. É uma instância administrativa, ok? Isso tudo no sistema financeiro pode vir parar aqui no Conselho de Recursos, tá? É só eles se organizarem aqui e quererem subir até o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, ok? Assim, ó, não se detenham, só para lembrar, ó, não se detenham nessas coisas aqui, ó. Qual é a composição? Quais são as entidades que fazem parte do Conselho de Recursos? Vocês têm que entender a ideia básica. Dificilmente eles vão cobrar isso, tá? Então a ideia seria olhar para os conselhos de recursos e saber para que ele serve. Tá bom, gente? Essa então é a nossa aula. Se inscrevam no canal, deixe seu like, aproveitem as aulas e em breve nós teremos mais uma aula aqui para vocês, tá? Daí eu vou postar em breve mais alguma aula aqui para vocês irem estudando, tá bom? Vão acompanhando aí, bons estudos e fiquem firmes, tá bom? Até mais!